Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai trazer pela primeira vez a leitura de um relatório gerencial do Kinea Infra. Para quem não sabe, pertence ao Itaú. Então o relatório tá quente ainda, de dezembro, e a gente vai trazer logo de cara aqui umas informações para vocês. A gente vê que o patrimônio líquido aqui no relatório é 2 bilhões e 800 milhões, mas lá no Status Invest está 2 bilhões e 750 milhões, mas de qualquer forma é o maior FII Infra da nossa bolsa e provavelmente, se não o mais antigo, um dos mais antigos, tanto que esse ano, no mês e no dia do meu aniversário, ele vai estar completando 7 anos na bolsa. Então, dos FII Infras mais antigos, porque os últimos que eu estava analisando, eu estava vendo que estavam para completar 3 anos na bolsa, de 2021, completado 3 anos agora em 2024, inclusive o BDIF, por exemplo. A quantidade de cotistas é 26 mil, é uma quantidade de cotistas não muito alta, até para a idade do fundo, mas é porque pouca gente investe mesmo em FII Infra, e esse aqui ainda é um base 100, é um dos mais caros, nominalmente falando. A cota dele, o valor de mercado atualmente está 137,50 e o valor patrimonial 135,21. Aqui a gente já vê valores diferentes, mas isso aqui era do final de dezembro e há uma variação dessa cota patrimonial e a de mercado não tão grande. Vocês veem que o valor é praticamente o mesmo, é bem próximo, mas há uma variação até na cota patrimonial por causa da marcação a mercado das debêntures. No valor atual, o P sobre VP é 1,02, ou seja, o fundo está 2% acima do valor patrimonial, é um dos mais baratos no momento, diga-se de passagem, mas em termos de dividend yield anualizado, ele pagou em 2023 9,60%, o que é um dividend yield baixo para FII Infra. FII Infra normalmente paga bem, e 9,60% abaixo de 10% é praticamente um dividend yield aí de uma aplicação em 100% CDI, já descontando imposto de renda. Tava fazendo as contas, no dividend yield atual de uma aplicação de 100% no CDI, dá em torno de 9,10% ao ano, e aqui tá 9,60%, só meio ponto percentual acima. A liquidez diária dele é relativamente boa, 2,3 milhões, então é fácil comprar e vender cotas aqui do fundo. É uma boa liquidez diária. A taxa média do fundo aqui é IPCA mais 7,2% e o fundo atualmente conta com 94% do patrimônio alocado em debêntures. O resto tá em caixa. Aqui ele fala um pouco mais desse dividendo que foi pago agora nesse mês. 8 de janeiro foi pago o dividendo e foi R$ 1,10. E isso é 10 centavos acima da média dos últimos 8 meses. Nos últimos 8 meses, ele tinha distribuído exatamente R$1, então subiu 10 centavos. É por isso que o dividendo dele tá baixo. Por exemplo, o BDIF, para exemplificar, tá pagando 14% ao ano, ou seja, quase 5% acima do CADIF. O BDIF tá com valor de mercado abaixo de R$100. E mesmo com ele abaixo de R$100, ele tá distribuindo atualmente R$1, mas distribuiu vários meses acima de R$1. Então você vê que um fundo desse, com um valor nominal bem maior, cerca de quase R$40 maior, tava distribuindo praticamente em termos nominais o mesmo valor. Aí por isso a gente vê que tem essa grande diferença no dividend yield anualizado. E aqui ele mostra como chegou a pagar esse R$1,10. 62 centavos foi de juros, 47 de correção do IPCA e 1 de lucro acumulado. A gente não tem a menor noção de quanto ele tem em caixa, porque ele não fala no relatório, ele também não mostra a DRE do fundo. É ruim porque a gente fica perdido, a gente não tem noção se tem como o fundo pagar mais ou pagar menos em breve, né, digamos assim. Interessante que ele fala aqui, isso aqui é em relação a 2023. Não tivemos problema de crédito no fundo, porque eles não tinham exposição nem às lojas americanas e Light, que tinham várias debêntures em vários desses FII Infras, que desvalorizou muito as debêntures desses FII Infras que tinham exposição à lojas americana e Light. Eles não tiveram isso, e mesmo assim tem o menor, eu não vou falar um dos menores, o menor dividend yield pago entre todos os fundos de infraestrutura. Ou seja, os outros que tiveram problema com lojas americana e Light ainda conseguiram pagar um dividend yield maior. Ele que não tinha exposição nem em loja americana e Light, ou seja, não tiveram esse prejuízo, conseguiram pagar menos. Aí você vê que ele tem uma cara muito mais high grade do que os outros, né? Porque a maioria dos fundos de infraestrutura são fundos high grade, mas ele é mais high grade do que os outros, digamos assim. Mais seguro, digamos assim, mais protegido, mas em compensação paga menos. A gente vai mostrar essa característica aqui daqui a pouquinho da carteira dele, com mais detalhes. E antes de continuar aqui, eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o CADIF 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar? Que outro FII Infra você possui na sua carteira? Coloque aqui nos comentários pra gente trocar informação, trocar figurinhas. Então vamos lá. Em 2023, mais exatamente em dezembro, os fundos da Kinea adquiriram 300 milhões de debêntures incentivadas da Rio Mais Saneamento. Aí você veja o detalhe, os fundos, ou seja, não foi exatamente o CADIF que pegou e comprou 300 milhões de debêntures incentivadas da Rio Mais Saneamento. Foram vários fundos da Kinea que ele não cita quais, que a Kinea tem uma fartura de fundos, né? Muitos fundos. Então, na soma geral,
total, eles compraram 300 milhões. A gente não sabe quais foram. E também aqui não fica claro qual foi a posição comprada pelo Cadiff. E essa empresa aqui, ela é controlada pelo esse grupo aqui, Águas do Brasil, que ganhou uma concessão no Rio de Janeiro para cuidar do saneamento da zona oeste da capital do Rio de Janeiro e mais 18 municípios do estado do Rio de Janeiro. E aproveitando, meu amigo, se você não for inscrito, meu amigo, não perca mais seu tempo, se inscreva agora, deixa aquele likezão e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível e nem perder seu tempo assistindo imediatamente. Aqui a gente vê, o principal setor de atuação do fundo é em transmissão de energia, quase 30%, 29,4%, quase 28% em saneamento, aquele investimento que ele fez agora, os fundos da Kinea como um todo fizeram, aumentou a posição dele, ele está quase 28% e ainda tem 23% em geração solar. Você vê que em energia, ele é basicamente mais de 50% da carteira. Tem rodovias, tem mais geração eólica e geração térmica. Você vê que ele é um fundo mais ligado ao setor de energia mesmo, né? Energia, se for somar tudo aqui, dá mais de 60%. As debêntures dele, quase todas têm rate e rating bom, né? AAA aqui, quase metade da carteira é AAA. Esse pessoal do AAA, eles querem pagar taxas bem baixas, normalmente. Isso é um dos motivos do rendimento do fundo ser tão baixo. Aí ele tem AA+, AA, AA-A e A. Se você somar tudo isso aqui, é praticamente 85% da carteira. Ele não tem nem B, BB, C, nada. Ele só tem ou A ou sem rate, que é 15%. São os mais arriscados da carteira, com certeza. Vamos aqui para a carteira do fundo, onde ele fala o valor investido, 2 bilhões 762 milhões, que ele lá em cima disse que era 2 bilhões e 800, arredondou, né? Aqui tá mais próximo do valor que tem lá no Status Invest, que é 2 bilhões e 750 milhões, aqui é 2.762, sendo 2 bilhões 593 milhões, 94% da carteira em debêntures com taxa IPCA mais 7,17, isso aqui é em média, né? Ele tem um spread em relação à NTNB de cerca de 2%, quase 2,5% se a gente considerar o desconto do imposto de renda. E ele tem mais 6% aplicado em títulos públicos. Aqui abaixo a gente tem parte da carteira dele, daqui a pouco a gente mostra o restante. Começando aqui, a gente vê que a maior posição dele é Hélio Valgas Participações, 7,8%, não deixa de ser bem diversificado, apesar de o ideal ser até uns 5%, mas 8% não é ruim, e ela tem um rate AA-, né, que é um rating bom. Se fosse um rate preocupante, 200 milhões alocado nesse Hélio Valgas. A Taesa também deve ao Cadiff, cerca de 193 milhões, a Taesa é AAA, né, empresa muito top, e temos várias outras empresas aqui, eu não vou citar todas, citei só duas aí. A gente vê aqui todos os valores investidos, os percentuais investidos estão aqui do lado, o nome das empresas estão aqui, temos as taxas aqui de emissão, você vê que dificilmente tem uma taxa alta aqui, como por exemplo tem essa aqui, ó, IPCA mais 11, exatamente para uma empresa que não tem rate. Normalmente as empresas que não tem rate, elas aceitam e pagam taxas maiores, né, IPCA mais 11, ó, quando tem um rating bom, como a Taesa, por exemplo, tá aqui, IPCA mais 5%, uma taxa muito baixa. E aqui temos as demais empresas devedoras, os valores investidos, os patrimônio líquido atrelado a essa dívida, o nome das empresas, novamente, as taxas. O fundo é praticamente todo atrelado ao IPCA, mas tem algumas coisinhas em CDI também, é pouca coisa, mas tem coisa atrelada ao CDI. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível, ficar sempre bem informado. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!